Veículo de muito baixo valor, venal, certo? Que são normalmente, pertencem realmente a pessoas que têm o poder de aquisitivo mais baixo, e para aquela pessoa até talvez justifique, ela não tem mesmo, ela não tem o dinheiro para pagar o IPVA. Ela vive com o mínimo existencial. Exatamente, tá? E ela não sobra para pagar o IPVA, tá? Olá, colegas. Bem-vindos ao SinaCast, um programa de entrevistas dos auditores fiscais da Receita Estadual de São Paulo. Eu sou o Tatsuo Sasaki, diretor de assuntos técnicos do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. Você já consultou o seu IPVA este ano? Um fato que marca o início de todos os anos é o pagamento de importantes tributos que incidem sobre a propriedade. Um destes tributos é o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano de competência de cada um dos 5.568 municípios brasileiros. O outro é o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, este competência dos 26 estados e do Distrito Federal. E é justamente para falar sobre o IPVA que estamos recebendo hoje os colegas auditores do Fisco Paulista, o Wagner Peck e o Luiz Fernando Garcia. Wagner Peck é bacharel da Faculdade de Direito da USP, auditor fiscal aposentado, exerceu diversas funções na Secretaria da Fazenda, entre elas a de delegado tributário de julgamento. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado. Luiz Fernando Garcia é formado pela Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP e também em Direito pela Faculdade de Direito da USP. É auditor fiscal da Receita Estadual desde 2010, atuando com IPVA e hoje é supervisor fiscal da Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida. Seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito bem. Agradeço a presença de ambos neste programa. E antes de falar propriamente do IPVA, gostaria que vocês se apresentassem apresentassem um pouco da trajetória de profissionais, mostrando a face da Secretaria da Fazenda aos nossos ouvintes. Tá? Por favor, Wagner, conte um pouco da sua história. Então, eu sou formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica. Depois que eu concluí o curso, eu fiz mestrado em Engenharia de Estruturas pela Escola Politécnica. Trabalhei um bom período, mais de 10 anos, como calculista de estruturas de concreto armado na Promon Engenharia. Depois eu fiquei pouco mais de 2 anos na Prefeitura do município de São Paulo como inspetor fiscal. Ingressei na carreira de auditor fiscal na Fazenda em 2006. Trabalhei na Diretoria de Planejamento Tributário. Atuei como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas por 6 anos. E também trabalhei como assistente fiscal na Delegacia Regional Tributária de Jundiaí, no julgamento, de contestações e recursos, de modo que aí despertou meu interesse em conhecer o IPVA, estudei bastante o imposto, e hoje estou aqui nessa reunião. Muito obrigado, Wagner. Luiz, você pode contar um pouco da sua história profissional? Pois não. Da parte de formação, nós temos um paralelismo bem grande. Certo? Somos colegas 2 vezes. Tivemos as duas faculdades que você fez, foi as que eu também fiz. Aliás, somos colegas de base, então. Da Politécnica de 2000, aliás. Beleza. Minha turma é 79 na Poli e 97. Eu sou mais velho, Direito. 72, formei em 72. Fui seu bicho, então. Então, sou bicho de ambos. Então, e na Fazenda eu ingressei em 2010 e já fui direto na DEAT, na antiga DEAT, na supervisão de IPVA e TCMD e taxas. A supervisão do resto, porque a Fazenda inteira falava de ICMS e tinha lá uma supervisão que cuidava do resto. IPVA e TCMD e taxas. E lá é que eu comecei a me interessar mais profundamente pelo IPVA. Assim que eu ingressei, comecei a trabalhar no desenvolvimento do sistema de gestão do IPVA e acompanhando tanto a evolução legislativa desde então. Eu colaborei na elaboração
tanto do decreto 59.953, como da portaria CATS 27, que são os dois maiores diplomas legais que regulam o IPVA, né? E em 2019, fomos para a DICAR, quando se fundiu tudo que se tratava de IPVA num único local, né? E estou na supervisão de IPVA desde 2019 e desde junho do ano passado assumi a supervisão, certo? Dela. Estamos lá trabalhando. Muito legal. Acho que por curiosidade, né? Acho que os leigos imaginam o que fazer. Quando fala em fiscal estadual da Receita, muitos se associam ao fiscal do ICMS, né? Mas, na verdade, os tributos estaduais vão além do ICMS, né? Além do Imposto de Circulação sobre Mercadorias, né? Existem também o Imposto sobre Propriedade sobre o Veículo, né? Automotores, no caso do IPVA, e também tem o ITCMD, né? Imposto sobre doações e heranças. Esse que está em discussão agora também, né? E da parte tributária também não esquecer a parte de taxas que para o Estado representa uma receita considerável, tá? É acima de 5 bilhões por ano, se arrecada de taxas no Estado de São Paulo. Significativo, muito significativo. Então, senhores, quando ouvirem fiscal do ICMS, na verdade estamos falando de vários tributos da Receita Estadual. Muito bem. Agora que a gente demos esse início, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre o tema de hoje, o IPVA, né? Eu acho que o Wagner, nos seus estudos, acho que podem contar um pouco mais sobre o IPVA, do que trata esse imposto, né, desse tributo, e se puder também um pouco do histórico desse tributo. Por favor, Wagner. O IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Como o nome está dizendo, é um imposto sobre o patrimônio do contribuinte, né? É um imposto bem abominado pelos contribuintes. Por quê? Porque ele incide anualmente e é um imposto direto, né? Mas nos impostos indiretos, como o ICMS, o ISS, o IPI, eles têm a seguinte característica: eles são indiretos, o contribuinte não percebe que está pagando o imposto, né? Mas eles são regressivos, de modo que o consumidor de baixa renda paga proporcionalmente mais do que o consumidor de alta renda. Já nos países da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, na Europa, os impostos sobre o patrimônio têm um peso muito maior, 2/3 da arrecadação. Aqui, no Brasil, os impostos sobre o consumo, eles têm um peso de mais de 50% da arrecadação total. Então, é o contrário, né? Então, por isso que se fala muito em uma reforma tributária para readequar, para se aproximar dos países da OCDE. O IPVA ele nasceu com a Emenda Constitucional 27 de 85 e substituiu a antiga Taxa Rodoviária Única, TRU, né? Que era cobrada anualmente, era cobrada no registro do veículo e anualmente no licenciamento do veículo. Luiz, assim, você que está dentro da Fazenda, entende também, qual a importância do IPVA para o Estado de São Paulo, também, né, para o cidadão paulista? Qual que é o peso dele? Qual que é a relevância desse imposto para a gente? Hoje o IPVA, ele responde algo como 10% da receita corrente do Estado, que está na casa de 300 bilhões. IPVA para 2023, nós estamos prevendo algo como 30 bilhões de arrecadação do IPVA, né? E na receita tributária, ele corresponde a 12%. E isso já vem acontecendo há alguns anos. Então, não é uma receita desprezível, muito pelo contrário, 12% da receita, e mesmo o valor absoluto, nós estamos falando em 30 bilhões. Né? Foi falado aqui da repartição de receitas. Né? A repartição de receita é 50% da receita, vamos chamar assim, líquida do IPVA, porque existe uma verba carimbada que já incide na boca do caixa do IPVA, que é o Fundeb.
O Fundeb é o Fundo para Desenvolvimento do Ensino Básico, né? E ele, constitucionalmente, ele recebe 20% da receita do IPVA. Então, para 2023, nós estamos falando de uma destinação de 6 bilhões de reais que já vai para a educação básica aqui no estado de São Paulo. É uma parcela bastante importante, né, para esse que é um dos setores fundamentais para o desenvolvimento do estado e do país. Né. Do restante, aí sim, 50% para o município, 50% para o estado, que corresponde líquido 40%. 40% para o município e 40% para o estado. Ele assume uma importância muito grande para os municípios, porque a receita do IPVA ela se concentra nos primeiros meses do ano. Né? Uma época em que a própria atividade econômica, isso normalmente se observa, ela não é tão grande, né? Uhum. E a receita que vem do IPVA, ela assume, principalmente para municípios pequenos, uma importância fundamental. Né? Esses 40% que eles recebem assumem uma importância fundamental, inclusive para eles fecharem as contas desses primeiros meses do ano. Por isso, tem que se tomar muito cuidado, qualquer coisa que você procure mexer nessa receita do IPVA. Porque você não vai afetar simplesmente, você não tem que ter olhos só o que ele afeta a receita do Estado, mas tem que olhar o que ele afeta o Fundeb e o que ele afeta os municípios. Porque o impacto do IPVA nessas duas áreas, os municípios e no Fundeb, às vezes, é muitas vezes maior do que o impacto do IPVA nas receitas do Estado. Uhum. Perfeito. Eu acho também, desmistificando um pouco, né, talvez haja um senso comum de que, talvez vindo da ideia do caráter de taxa antigo, né, que o IPVA se destina meramente ao reparo de ruas, tal, pontes. Não, ele não é vinculado, né, então ele tem uma aplicação ampla. Óbvio, tem essa parte muito importante, 20% para o Fundeb. Essa é carimbada, certo? Essas tem que ir para a educação básica. Agora o resto... E como você disse, né, ele supre no início, ele compensa no início do ano, né, para os municípios que não têm aquele dinamismo econômico, principalmente no início do ano, que ainda está engatinhando, né, vamos dizer assim, até ganhar fôlego ao longo do ano. Então, mas, de qualquer forma, é importante aquilo que o Wagner ressaltou, certo? Sobre, entrando um pouquinho já no campo da guerra fiscal, isso que ele ressaltou de que, embora você não tenha uma vinculação direta do IPVA com despesas que estão ligadas a tráfego, a trânsito, né? Estradas, socorro em estrada, sinalização, tudo que está ligado a trânsito, né? É justo que o Estado, onde o bem está gerando a riqueza econômica, aquele Estado seja beneficiado com o tributo que advém do bem, né? Então, além dessa consideração do veículo que roda aqui, que desgasta estrada, tudo, tem que pensar que ele está gerando riqueza em São Paulo, certo? E o patrimônio da pessoa que está circulando com o veículo aqui nesse estado, certo? Ele está usufruindo do patrimônio dentro do estado de São Paulo. Comparando com o imóvel, é a mesma coisa, certo? No imóvel, a receita que ele gera vai para o estado onde ele está situado. O automóvel, ele tem a dificuldade justamente por causa desse automóvel que ele tem na frente, o automóvel, que ele se movimenta. Então, isso, às vezes, é que dificulta um pouco a definição do aspecto geográfico do IPVA. Mas se a gente voltar o conceito para a geração de riqueza, ou aonde o patrimônio é usufruído, onde ele se usufrui daquele patrimônio, aí você chega nessa constatação de que o Estado de São Paulo deveria ter uma receita IPVA até maior do que ele tem hoje. Então, aproveitando o gancho que você falou aí, acontece o seguinte: o pessoal se pega muito ao aspecto formal, onde o veículo está licenciado, né? O Supremo tem uma posição, assim, não são poucos ministros que pensam assim.
O veículo, por exemplo, teve um caso de uma empresa de Minas que registrou o veículo no estado de Goiás. Não tem estabelecimento lá, não tinha, só em Minas. Aí Minas cobrou e ela entrou com uma ação anulatória de débito. Aí chegou até o Supremo e muitos ministros falaram assim, não, é o lugar onde ele foi licenciado. Mas, quer dizer, o veículo não circulava lá. Né? Isso gerou o tema 708 da repercussão geral, que diz que o IPVA é devido ao domicílio onde o veículo circula, né? Ao domicílio da empresa. Só que foi mal enunciado, não foi enunciado de uma forma precisa. Concordo. Porque naquele caso, esqueceu-se de dizer que o veículo circulava onde estava a sede da empresa. Né? Então não tinha distorção. Aí, com base nisso, muitas empresas locadoras que foram autuadas, elas entraram com pedido de readequação de julgados. O Tribunal de Justiça negou a maioria, mas em 2 casos foi aprovado e a empresa teve o auto de infração cancelado. Eu concordo, porque o enunciado ele não reflete o que foi decidido. Exatamente. Porque isso acontece também no judiciário. Em Supremo Tribunal Federal, você tem isso, certo? O enunciado, a ementa lá, de repercussão geral, 708. o tema 708, ele não reflete o que foi decidido. Por quê? Porque as confusões mesmo que tem diversos votos. Então para tirar essa essência, eles perderam esse detalhe, né? E agora tem o tema 1198, que o ministro André Mendonça é o relator, e ele pediu a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre esse assunto. E o que acontece dele, ele diz assim, que o IPVA se pode ser cobrado, se é lícita a cobrança do IPVA, por estado onde a empresa mantém relações comerciais, tem estabelecimentos comerciais, embora sediado em outro estado. Né? Agora, e eles fizeram uma distinção com o tema 708, porque o 708 não cobria. Então, esse daí é um pouco melhor, porque ele fala que o veículo ser locado ou colocado à disposição em um estado onde a empresa tem operações comerciais. Né? Então, o veículo pode estar registrado em Minas Gerais, se tem estabelecimento daqui, se pode cobrar. Então, já atende mais o nosso desejo. Né? Agora, não diz também, na hipótese, que eu acho que deve ser difícil ocorrer, mas pode ocorrer, da empresa não ter nenhum estabelecimento aqui e fizer locação de frota para o contribuinte paulista. Ele não abrange, esse enunciado não abrange. E ele vai ser decidido, né? Vai ser decidido e vai ser paradigma, né? Então, para nós é muito importante. Eu acho importante ressaltar esse aspecto, né? A definição de domicílio ligada a veículos, ela está, na verdade, no Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei de abrangência nacional, ela tem vigência no Brasil inteiro. Nenhum estado pode editar uma norma relacionada a trânsito, que é competência federal por determinação constitucional, né? Ele não pode editar uma lei vigente de trânsito que contrarie o Código de Trânsito Brasileiro. E lá é definido que o veículo deve ser registrado no município de domicílio do proprietário. Tá? A partir disso, você vai construir toda uma doutrina sobre o que é domicílio do proprietário do veículo, certo? Sobre os diversos aspectos, né? Sobre o aspecto tributário, a gente considera, não, domicílio do proprietário é onde ele exerce a propriedade do veículo, certo? Por isso que, onde ele circula, que é onde ele está exercendo a propriedade do veículo, é que deve ser considerado o município onde ele deve ser registrado. Essa é a tese que a gente defende. Sim. E que grande parte, inclusive, dos tribunais, dos juízes, dos altos tribunais, eles defendem esse entendimento. É óbvio que os estados que têm ganho com a guerra fiscal
E as empresas que têm ganho com a guerra fiscal, eles vão, no sentido, vão procurar uma interpretação extremamente literal, não sistemática da lei, que os favoreça. Né? Formal, né? Porque não tem nada a ver com a materialidade do imposto, né? Não. Que é o direito de usar, de usufruir. Exatamente. Ele fala de propriedade. E propriedade implica nessas características: usar, usufruir e dispor do bem. Certo? Né? Então é no município, é no local onde ele pratica esses atos. E isso se estende até para as frotas. Mesmo que ele não tenha um estabelecimento aqui em São Paulo, mas ele alugou uma frota para uma empresa aqui de São Paulo e que faz uso dos veículos aqui de São Paulo, o imposto é devido em São Paulo. É isso que nós defendemos. E é uma tese que não é perdedora, é uma tese que tem bastante guarida nos diversos tribunais. Basta, como você falou mesmo, o que falta para a gente é ter a pacificação disso, é chegar lá no STF e ter um enunciado que realmente deixe bem claro essas ideias, esses entendimentos. Muito bem. Deixa eu aproveitar, fazer uma pequena pausa, desculpa, no sentido de o tema da guerra fiscal, ele foi escrito pelo nosso colega Wagner, né, num aspecto jurídico bem detalhado, bem profundo. Todos esses aspectos foram bem tratados na segunda edição do Boletim Fisco Paulista, tá? Novamente, um material ficou muito bom, parabéns, Wagner, excelente. Parabéns. Essas questões são abordadas, né, e o boletim vai estar disponível no site do sindicato, tão logo esse vídeo seja disponibilizado, então no nosso site vai estar disponível para download a versão digital do boletim. Todos que quiserem aprofundar mais no tema, essa foi uma explicação geral, né, da temática da guerra fiscal. E acho que talvez eu queira voltar um pouquinho assim, de como é que iniciou essa guerra fiscal, Wagner. Assim, acho que você, o Luiz, né? Acho que mais o estado atual, né, vamos dizer assim, e nos capítulos quase finais. Assim, vamos voltar um pouquinho para ajudar os nossos ouvintes. Né? Então, a guerra fiscal, ela já existia no campo do ICMS, né? Certo. Quando alguns estados concediam isenções, incentivos fiscais que não tinham sido aprovados em convênio pelo CONFAS. Né? O rito exigido. Né? Então, o que eles faziam? Atraíam, com esses incentivos, atraíam grandes empresas para o seu território, com o intuito de gerar empregos e, mais tarde, gerar renda. Né? E isso daí é ilegal, porque era feito não tinha convênio que autorizasse isso daí. Depois ela passou para o IPVA. Aí o objetivo é direto, né? É ganhar arrecadação mesmo, adicional à custa da perda de arrecadação do estado onde o veículo circula, né? E com base nesse aspecto da Constituição, que é um aspecto bastante formal, né? A meu ver, aquele artigo, ele, constituinte originário, jamais poderia supor que ele serviria para esse tipo de coisa, né? E, no entanto, ele é o que é defendido pelas empresas e pelos seus advogados aí, e respeitáveis juristas também. Então, qual a principal causa? A falta do critério de definição do critério espacial, conforme está previsto no artigo 146, terceiro A da Constituição Federal. Causa concorrente, como eu já falei aqui, é a falta de definição pelo Supremo de alíquotas mínimas superiores às já existentes, né? O Estado do Rio cobra 0,5%, de locador, né? Então ele cobra 8 vezes menos do que o São Paulo cobrava, né? Que era 4%, né? Depois foi para 2%, dava redução de alíquota, foi para 2%, depois voltou para 4% e agora voltou para 1% de novo, né? Quer dizer, São Paulo entrou na guerra fiscal. Mas tem o passado, né? Todos aqueles autos de inflação que foram lavrados e, dependendo dessa decisão do Supremo, ou eles vão ser cobrados, efetivamente,
vai para o arquivo. Eu posso dar uma visão, não numérica, mas qualitativa. Já há 10 anos existem ações de locadoras de automóveis sendo julgadas aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, 12 anos. Então, 2010. 12 anos. Então, muitas delas já estão tendo trânsito em julgado. Na grande maioria delas, o ganho é para o estado de São Paulo, certo? É a interpretação de que os veículos estavam circulando com placas de outro estado, mas ele deveria estar registrado em São Paulo, então o imposto é devido para São Paulo. Então, as cobranças que foram feitas para essas empresas de IPVA já estão se revertendo para os cofres estaduais, de forma definitiva, já nos últimos tempos. Uhum. Deixa eu aproveitar, Luiz. Quais os efeitos você acha que... Óbvio, esses efeitos são deletérios, né? É uma corrida para o fundo do poço, vamos dizer assim. Então, sim. Todos estão... na medida que cada um abre mão da sua receita, a alíquotas muito baixas, não há praticamente vencedores, né? Praticamente só perdedores. Você tem alguma estimativa no caso das perdas de São Paulo? Não, a gente não tem assim um número fechado. Uhum. Já foi pior, tá? Porque teve uma época, o Wagner bem vai lembrar, que, por exemplo, no estado do Paraná, a alíquota era a metade, ou menos da metade, do que é daqui de São Paulo. Então, muitos despachantes, ou daqui ou mesmo de lá, ofereciam para pessoas aqui de São Paulo, pessoas físicas mesmo, fazer o registro do veículo nesse outro estado, né? Principalmente os veículos de maior valor unitário, que pagavam o IPVA maior e que compensava o custo de fazer essa transação, pagar o serviço do despachante, compensava no que ele ganhava no IPVA. Pelo menos esse aspecto da guerra fiscal, a gente teve uma melhoria. Embora reste algumas situações como essa que você citou, da alíquota de 0,5% para locadoras no estado do Rio de Janeiro, pelo menos nos estados vizinhos de São Paulo, as alíquotas estão mais ou menos no mesmo nível. Então, hoje, não compensa mais uma pessoa procurar licenciar o veículo no outro estado, uma pessoa física, só para usufruir de um ganho de IPVA. Normalmente, ela não tem muito ganho. As que fazem hoje, normalmente são pessoas que realmente têm um domicílio também nesse outro estado, e aí ela tem, obviamente, se ela circula com o veículo, não precisa ser meio a meio, rigorosamente meio a meio, mas se ela circula nos dois estados com o veículo, e ela tem domicílio nos dois estados, né, é razoável que ela possa escolher o estado onde ela vai registrar o veículo. Mas esses casos hoje são minorias. Hoje o nosso grande problema de guerra fiscal é no campo mesmo das pessoas jurídicas, das empresas. É essas que a gente tem que desenvolver mecanismos para poder combater, né? Idealmente, como saímos dessa? Saímos nós, nós Brasil, né? Não, porque... Aí tem duas coisas, tá? Uma é uma instância nacional que você tem no ICMS, mas não tem no IPVA. Porque o CONFAS, ele é feito para discutir e para o ICMS. Então, ali se entram em acordos, se fazem convênios a respeito do ICMS. Mas ele não tem competência sobre o IPVA e nem mesmo o ITCMD. É só sobre o ICMS. Então, primeiro ponto, não existe essa instância em que os estados acordem e tem uma regra, como tem no CONFAS, de que o incentivo dado para o Estado precisa ter a concordância dos demais. Tá? Não existe isso. Então, o primeiro ponto seria ter uma instância desse tipo. E o segundo, não tem outra, é fiscalização. Tá? Agora, a fiscalização, nós temos alguns problemas. Essa parte de fiscalização de veículos de outros estados, nós temos ferramentas para fazer isso. Hoje nós temos ferramentas de detecção de placas espalhadas pelo estado de São Paulo, né? Onde a gente tem uma quantidade de informações muito grandes. Né?
O que a gente precisa é ter braços para processar essa quantidade de informações e, a partir disso daí, fazer as cobranças. Né? Então, são os dois pilares que eu vejo. Eu não sei se o Wagner enxerga mais algum que a gente pode trabalhar. Então, outra causa assim, que causa prejuízo para o Estado de São Paulo, além do IPVA, né, de não receber o IPVA, no caso de locadoras ou empresas de direito privado, pessoas de direito privado, é que o ICMS, por substituição, que é pago pelo fabricante, vai para o estado onde o veículo foi licenciado, registrado e licenciado. Né? Então, você perde nos dois impostos. Nesse caso, que eu falei daquela empresa de Minas, que registrou o veículo no estado de Goiás, o que o estado de Goiás fazia? No primeiro ano, ele dava a isenção do IPVA. Então, e depois, já a partir do segundo ano, ele começava a cobrar normalmente. Então, o que ele ganhava? O ICMS da substituição tributária. Tá? Deslocava para ele. Ele ganhava... Que era maior do que o IPVA. Muito maior. E aí, os IPVAs dos anos subsequentes. Né? E a empresa ganhava isenção no primeiro ano. Ela era que menos ganhava, né, a empresa. Né? Então, esse caso aí foi decidido favoravelmente ao estado de Minas, né, onde o veículo circulava. Estado de Goiás, a empresa nem tinha estabelecimento. Então, o ICMS também no início, é ele que pesa mais do que PVA, né? Sem dúvida. São os incentivos tributários. Né? A gente já está chegando mais ao fim, eu só não gostaria de perder a oportunidade, voltado para o Luiz. Assim, acho que para dar uma visão aos ouvintes, né, uma perspectiva de como os desafios de gerir, né, cuidar de uma gestão do IPVA. Você poderia dizer um pouco para a gente os desafios, né, para dar uma certa noção aos ouvintes, colegas também. Tá. Primeiro grande desafio é que a base do IPVA ela é muito grande. Hoje nós temos cerca de 18 milhões e meio de veículos tributáveis. Temos mais 11 milhões, aproximadamente 11 milhões de veículos que são isentos por ano de fabricação, ou seja, eles são considerados vivos, muitos deles já nem existem mais, mas continuam vivos nos nossos cadastros, né? E tem mais de 20 anos de fabricação, né? E temos ainda outros aproximadamente 3 milhões de veículos que contam com benefícios, imunidades, isenções e dispensas as mais variadas, né? Ou seja, nós temos no nosso cadastro 32,4 milhões de veículos para gerir. Isso, você só consegue fazer uma gestão de uma base tão grande se você tiver sistemas adequados para isso daí. Então, nosso grande desafio sempre maior desafio está na área de sistemas. Você conseguir desenvolver os sistemas para fazer uma boa gestão dos créditos tributários advindos, né? E vocês podem imaginar, num universo tão grande, vocês podem imaginar a situação mais absurda que vocês quiserem, tá? Para nós ela aparece. Tá? Porque num universo tão grande, até as coisas mais absurdas aparecem. E você tem que dar soluções, às vezes pontuais, para determinados problemas que não estão, numa primeira vista, contemplados na legislação que a gente tem. Né? Então, esses considero grandes desafios. Um dos grandes desafios. O segundo, e muito importante, é a parte de fiscalização. E para o IPVA, a gente tem um problema muito sério, porque nós, a não ser alguns casos como esse de veículo em outro estado, em que eu consigo notificar ele e fazer a cobrança do imposto, a parte de inadimplência do IPVA, o agente fiscal de rendas, ele não tem poder, ele não tem competência nenhuma de fazer fiscalização, porque a fiscalização de veículos é atribuição do órgão de trânsito. Então, a fiscalização que a gente faz, ela é de forma indireta, é através do trânsito, né? E, inclusive, o nosso
o instrumento mais forte que nós temos para obrigar o contribuinte a pagar o IPVA é justamente o fato de que, se ele não paga o IPVA, ele não consegue licenciar o veículo, o veículo está irregular e ele pode ser apreendido pelo órgão de trânsito. Sobre isso, então, tem, por exemplo, um autor famoso aí, que é o Paulo Roberto Coimbra Silva. Ele fala que isso daí é uma aberração, é um ranço da ditadura, de exigir o pagamento do IPVA para você poder licenciar e para poder rodar, porque Sim. Você não pode rodar sem pagamento da taxa de licenciamento, o veículo vai ser apreendido. Isso. Olha, eu não acho que isso daí seja bom. Ainda que possa ser uma coisa autoritária, um constrangimento ilegal, eu acho que a evasão seria muito maior, né? Sim. Vamos dizer, a inadimplência seria muito maior se não existisse essa regra, né? Justamente por isso que eu falei, porque nós não temos outros instrumentos de exercer fiscalização. Eu não posso, como fiscal de tributos, que tenho competência para fiscalizar tributos, eu não posso chegar para você e falar, me apresenta o seu IPVA pago, se não tiver eu vou te apreender o veículo. Não posso fazer isso. Até uma multa eu não tenho como aplicar, certo? Eu dependo dessa legislação de trânsito. E eu também, como você, não considero de forma nenhuma abusiva, certo? Além do que, gente que cursou direito, a gente sabe, né? O Estado, ele tem o que se chama de poder do império. Ele tem um poder, o poder da violência é monopólio dele. Ele tem o poder da violência, certo? Então, existem certos poderes que o Estado tem e que ele precisa utilizar esses poderes para o bem comum, para o bem da sociedade, que não podem ser retirados. É desta forma que eu rebato a crítica desse autor que você citou. Sim. É o que eu lembro que vocês não, né? A Fazenda mostra aqueles casos das Ferraris, né? Que sim. Mais altos valores. Tal. E isso daí é uma curiosidade que o público tem, né? Sempre sobre os valores, os veículos de maior valor. A verdade é o seguinte: se você for procurar os maiores inadimplentes de IPVA, você vai encontrar ele nas duas extremidades do valor venal, tá? Veículo de muito baixo valor venal, certo? Que são normalmente, pertencem realmente a pessoas que têm o poder de aquisitivo mais baixo, e para aquela pessoa até talvez justifique, ela não tem mesmo, ela não tem o dinheiro para pagar o IPVA. Ela vive com o mínimo existencial. Exatamente, né? Tá? E ela não sobra para pagar o IPVA, tá? E o outro exemplo é o outro extremo, em que se paga, a pessoa gosta de mostrar que tem um veículo que custa 15 milhões de reais, certo? Mas não gosta de pagar os 600 mil reais que ela precisa pagar de IPVA nesse caso. Né? Então, aí tenta fugir de tudo quanto é jeito. Né? Então, nós temos casos desses veículos que a pessoa paga a primeira parcela do IPVA proporcional do veículo zero, que ele comprou no fim do ano, então paga um valor irrisório e nunca mais pagou IPVA. Não são poucos casos. Eles são poucos porque são poucos veículos que estão nessa casa, mas em termos de valor, certo? E também em termos de valor até agregado, não é alguma coisa assim que impacte, certo? Mas em termos exatamente, de imagem e de questão de justiça fiscal, principalmente, de justiça social, tá? É inadmissível. Eu dou um exemplo também, uma coisa que havia, uma distorção que havia no IPVA de deficiente físico. Né? Não havia limite máximo para o veículo. E nós tínhamos carros de mais de R$ 1 milhão e que eram isentos. Teve um que, por curiosidade, eu fiquei tão inconformado que eu fui saber quem era o fulano, certo? Que era o dono do carro. E realmente a pessoa era um deficiente físico. Tá? Só que, do ponto de vista de justiça social, certo? De bem comum, não é admissível uma pessoa que pode comprar e manter um carro que custa 1 milhão, 2 milhões de reais, certo? Não pagar esse tributo. Claro. Não tem sentido. É uma pessoa abastada, né? É uma pessoa abastada, e nesse conceito de que o tributo ele tem esse efeito de justiça
Inclusão social, né? Inclusão exatamente, de justiça social, onde quem tem mais vai repartir um pouco disso com quem tem menos, tá? Então, não é uma outra condição que a pessoa tem e que eventualmente lhe garanta um direito, que deveria garantir esse direito, porque se ele tem condições de pagar o tributo, tá? Ele deveria pagar o tributo. Claro. É o contributo da solidariedade social que é cobrado de cada um que vive em sociedade. Provavelmente a intenção do legislador não é essa de beneficiar, né? Seja o benefício, a isenção, a redução, é para aqueles que necessitam, né? E eu, inclusive, até vou aproveitar e externar uma opinião minha, né? Eu acho que esse problema, a isenção para PCD, hoje, é o nosso maior problema dentro da administração do IPVA. Por quê? Porque ela sofreu, nos últimos 2 anos, 2 mudanças legais e radicais. Ela foi para um lado, depois voltou para outro lado, né? Nesse meio tempo, houve uma ação judicial, certo? Onde foi questionados problemas de ordem constitucional, né? Mas que tem que ser observados, que é a anterioridade nonagesimal, que não foi observada, né? Então, todos esses problemas, eles impactam na administração do tributo, né? Com certeza. E para ter uma ideia, na última alteração que fizeram, que foi feita, legal, foi no final de 2021, certo? A Lei 17.473 de 2021, foi dito que todo mundo que tinha isenção, naquela altura eram cerca de 330 mil pessoas, deveriam fazer uma nova perícia. Né? Meu Deus. E no desenvolvimento ficou designado o IMESC, que é o Instituto de Medicina e Criminologia, Medicina Legal e Criminologia do Estado de São Paulo, que faz perícias para a justiça, faz as perícias que o Estado precisa, né? Foi designado ele para regulamentar essa perícia, né? E não há capacidade para se fazer 330 mil perícias em um ano. Isso você precisa diluir no tempo, né? Então, em função disso, nós, administrativamente, fomos, dentro do que foi estabelecido na lei, né, encontrar algumas soluções que permitissem a gente convalidar isenções que foram concedidas. O primeiro lote de isenção que nós convalidamos, foram de 76 mil, ela englobava pessoas que atendiam os rigores da lei que foram introduzidos pela Lei 17.293 de 2020, que restringiu enormemente as condições para a concessão do benefício. Para se ter uma ideia, as condições dessa lei, elas retiraram a isenção de cerca de 76% dos beneficiários. Tá? Bom, esses 24% que sobraram, que dão os 76 mil, se eles cumprem a legislação mais rígida que nós tivemos, é de se supor que eles estão dentro de uma que abriu. Então, eu posso convalidá-los sem ter prejuízo, né? Grande prejuízo. Né? Óbvio que o ideal seria fazer uma convalidação de todo mundo fazer a perícia novamente, mas o problema aí é de ordem prática. Nós não temos como fazer isso num curto espaço de tempo. Depois, foi feita uma alteração no decreto em que foi estipulado que quem tinha isenção em 2020 e 2021, já tinha isenção em 2020 e 2021, poderia poderia apresentar o laudo que ele utilizou para obter aquela isenção, certo? E ela seria convalidada para 2022 e 2023, certo? Aí nós falamos, não precisa apresentar nada. Por que eu vou pedir para o fulano me apresentar um documento que eu já tenho? Porque o laudo que ele apresentou para ter a isenção que foi válida em 2020 ou 2021, eu já tenho. Ele apresentou lá atrás, eu tenho ele. Então,
se foi validado ali, se foi dada a isenção, é porque ele apresentou um laudo válido, certo? Então, com isso aí nós conseguimos convalidar mais 227 mil. Então, hoje, que ainda são problema, restam algo como 42 a 45 mil pedidos de isenção de IPVA que ainda não podem ser julgados. Por quê? Porque o sistema de perícia ainda não está pronto. Tá? O próximo prazo, quer dizer, ele está pronto, mas ele ainda não deu tempo dessas pessoas todas apresentarem, fazer o agendamento da perícia. Né? E o prazo que eles têm para fazer isso agora é dia 28 de fevereiro. Tá? Mas, se eu puder me alongar um pouquinho mais. Claro, né? Vontade. Em 21 de dezembro do ano passado, última sessão da Assembleia Legislativa desse ano, sessão extraordinária. Né? Foram aprovados, em 1 hora e 15 minutos, eles aprovaram 79 projetos de lei. Tá? Sim. 2 deles tratavam do IPVA. Um deles não causa maior espécie, porque simplesmente eles puseram na lei alguma coisa que a gente já de outra maneira atendia, que era isenção para transporte escolar. E nos exatos termos em que a gente hoje atende. E o segundo foi o que envolvia PCD de novo. Tá? A segunda lei. Uma segunda lei que foi aprovada, um substitutivo. Nesse projeto de lei, é o projeto de lei 597 de 2022. Ele tinha uma parte voltada para o exame médico, onde eles colocam lá que o exame pode ser feito por médico do trânsito credenciado pelo Departamento de Trânsito ou médico credenciado pelo SUS, certo? E tiram a expressão avaliação biopsicossocial, do parágrafo que menciona ela, mas mantém os 4 itens que caracterizam a avaliação biopsicossocial, certo? Que são a avaliação das estruturas e funções do corpo, a inserção social, participação social, as barreiras existentes, né? E a condição pessoal social pessoal da pessoa, né? Isso é avaliação biopsicossocial, isso é a definição de avaliação biopsicossocial. Então tiraram o termo, mas mantiveram o conceito lá, né? E que é inócua, porque sem regulamentação, aquilo ali não vale nada. Porque tá bom, qual é o modelo que você usa para fazer a avaliação? Certo? Quem é que pode fazer? É médico do SUS e tal, mas como é que você vai controlar quem é o médico que vai emitir isso daí? Ainda mais agora que a gente está informatizando o sistema, de tal modo que o beneficiário, ele não precise ele fazer um laudo, o médico entrega para ele, ele carrega no sistema fazendo nada. Eu recebo essa informação diretamente no sistema. O médico vai cadastrar o laudo dele direto no sistema. E para nós isso significa uma economia enorme no procedimento, na análise do pedido, né? E a segunda alteração que eles fizeram tem que ser por médico do Detran ou do SUS. Só que se o cara fez no IMESC, certo? Ele pode, se ele pediu no IMESC e ainda não conseguiu fazer o exame no IMESC, isso ele já diz, você tem que aceitar também o do IMESC, de maneira implícita. Só que lá em cima ele não diz que o do perito do IMESC vale, né? Ele pode ser feito e prorroga até 30 de junho o prazo. Ou seja, eles queriam resolver um problema e, na verdade, geraram mais confusão. Tá? Esse a gente deu um parecer pelo veto. Nesse projeto, tinha ainda a alteração do valor, do limite, para R$200 mil. Ou o valor equivalente em UFESP, da UFESP do ano passado, que dava R$200 mil. Eu não me lembro agora o valor exato. 70 para 200 mil. 70 para 200 mil. Tá? Esse dá um impacto pesado, certo? Em termos de renúncia. Se o valor subir, porque nos últimos anos, o fato de a gente ter limitado em 70 mil, mesmo o valor sendo 100 mil, o mesmo que a gente subisse o valor do
do veículo hoje, de tal modo que mais veículos pudessem ter essa isenção até 70 mil, é um impacto que eu acho que dá para a gente acomodar. Uhum. Agora, se você libera para um valor muito alto do veículo e ter total isenção, certo? Aí é problemático. Você imagina, um veículo de 140 mil, hoje está limitado a 70. Se você tira essa trava, dobra a renúncia. Perfeito. Tá? Foi. E essa parte aí foi vetado da lei? Não, nós demos o parecer, tá? E estamos esperando porque tá por agora, tá por esses dias. O Fernando não, ele já foi consultado, avisado já para vetar. Ele vetou a do ITCMD. Eu até preciso ver então se não vetou essa, porque a do ITCMD estava nesse mesmo pacote. Foi votado nesse pacote de 79. Uma perda de 4 bilhões de reais. Do ITCMD é um total absurdo. Tá? Caía de 4% para 1%. Para meio. Na sucessão causa mortes. É meio na doação. 0,5% na doação. Então, esse absurdo. Na contramão de tudo que se faz em termos de imposto de transmissão de bens no mundo. Na contramão inteiro. Do que os países mais desenvolvidos fazem na Europa. Né? Esse, inclusive, o secretário anterior se manifestou veementemente contra essa medida. Né? Bom, estamos chegando no fim do programa. Acho que aí, já dando também uma voz, né, também aos ouvintes, eu queria ouvir, o senhor que já passou bastante tempo na carreira fazendária, o Luiz também já passou também um bom tempo. Que mensagem gostaria de dizer para alguém interessado em seguir uma carreira pública, seja de auditor ou de outra carreira? Tem alguma sugestão, algumas palavras? Então, eu acho assim, a carreira dentro da fazenda é uma carreira que você tem muitos desafios para enfrentar, né? E isso daí é uma coisa que, no meu caso, me motiva bastante. Tanto é que no TIT, eu aprendi muito com meus pares lá, nos julgamentos das câmaras reunidas, que antigamente tinha 48 membros, né? Hoje é um quórum menor. E aprendi bastante. Quando eu julguei o IPVA lá como assistente do delegado regional tributário de Jundiaí, isso me motivou a estudar mais esse imposto e até escrever o livro que o Sinafresp aí distribuiu para alguns colegas interessados. Né? Então, é uma carreira que enfrenta desafios, embora nos últimos anos ela não tenha sido bem prestigiada pela administração. Eu tenho essa ressalva que não há como concordar com isso. Né? Então, essa seria a mensagem que eu dou para aqueles que gostam de enfrentar desafios, de crescer profissionalmente. Eu até recomendaria. Não me arrependo de ter vindo para cá. Perfeito. Obrigado, Wagner. E você, Luiz, o que diria para alguém interessado em ingressar na carreira pública? Eu tenho uma satisfação muito grande no trabalho que eu faço. Né? E eu ressalto muito a qualidade dos colegas. Né? Então, o nível que os nossos colegas têm. Então, todas as nossas discussões, elas transcorrem sempre no mais alto nível. E são problemas para mentes curiosas ou para mentes que gostam disso, como o Wagner colocou, é extremamente satisfatório, porque você tem desafios toda hora. Né? Imaginam que a carreira de um funcionário público é de alguém que quer encostar, que não quer fazer nada, né? Eu posso dizer por mim e pelos colegas que trabalham comigo que não é assim. Nós damos um duro bastante grande, certo? A dedicação é muito grande e não tem essa de ter folga, muito pelo contrário. A nossa carga de trabalho normalmente é superior até a capacidade que a gente tem. De vez em quando a gente precisa negociar algumas coisas porque não dá para a gente atender, às vezes, tudo aquilo que é cobrado da gente. Agora,
um bom ambiente, sempre, né? As condições gerais de trabalho são boas, né? O Wagner colocou, e é uma verdade, nós tivemos e ainda temos alguns problemas na área de remuneração, mas eu quero até vou dar um testemunho aqui pessoal, ou cumprimentar em público um colega nosso, a FR, que está hoje coordenando a parte de pessoal, que é o Maurício Baruti, e que nos últimos 2 anos fez verdadeiras revoluções dentro do trabalho, dentro das condições de trabalho para a FR. Né? Então, se o ambiente de trabalho em si já não era ruim, hoje está até melhor. As condições de trabalho estão melhores. O problema da remuneração existe? Existe, mas a gente percebe que existe hoje, mais do que ontem, um sinal de que ele está indo para uma solução adequada. Uhum. Então você vê que a casa está procurando aproveitar o potencial dos colegas, né? Eu suponho que você falou que também gosta de enfrentar desafios, né? Eu suponho que se você for estudar direito depois de ter ingressado na carreira, ou já tinha feito antes? Já me formei em 97, eu ingressei em 2010. Direito me formei em 97. Eu fui estudar direito depois de ter ingressado na carreira, porque eu senti que era importante, né? Mas eu, quando me formei em direito, eu já era engenheiro, eu tinha eu não estava trabalhando como engenheiro, mas eu estava trabalhando numa atividade e que na época não me permitia, tinha 3 filhos pequenos, não me permitia iniciar uma carreira na área jurídica naquela altura, né? Então eu continuei, né? E em 2010 é que surgiu a oportunidade de ingressar no serviço público, coisa que eu não me arrependo nem um pouco, né? Então aí que eu comecei a usar de fato aquilo que eu aprendi na faculdade de Direito. Embora a formação, essas 2 formações, desculpe avançar nisso daqui, não são porque eu as fiz, eu as escolhi, mas a gente percebe que são 2 formações extremamente válidas para a vida como um todo, né? Uhum. A engenharia, ela te dá uma capacidade de raciocinar, de usar a lógica, né? Que eu acho que nenhuma outra formação dá, né? Tudo bem, você vai falar, não, tem lógica, matemática, estatística, tem toda essa fase. Sim, só que a engenharia tem tudo isso daí prático, de forma prática, né? Então você aprende uma forma de raciocinar que serve para você para todos os aspectos da vida. Só que ela tem uma coisa que pesa contra. A pessoa se torna muito cartesiana, muito é isso ou não é, muito preto no branco. Ela não tem muita flexibilidade. O engenheiro, normalmente, ele não é, como pessoa, um ser flexível, certo? As coisas para ele ou são ou não são, tá? E na altura, quando eu fui fazer direito, eu fui justamente por causa disso. Eu percebia isso em mim. Eu falei, não, eu preciso de alguma coisa que dá uma quebrada, né? Eu falei, preciso fazer alguma coisa de humanas, né? Mas, o lado engenheiro que fala, mas eu preciso fazer alguma coisa que tem senso prático. Eu cheguei no direito e fui fazer direito. E o direito dá essa outra visão, essa outra competência para você, em que você se torna uma pessoa mais aberta. Tudo depende, né? Exatamente, não é? Exatamente. O engenheiro responde sim ou não, o advogado responde depende, o formado em direito responde depende. Justamente por causa disso, mas se depende, não é que ele não tem opinião, é que ele está aberto a ouvir a argumentação e só tomar uma decisão e só decidir depois que ele ouviu o que o outro fala e raciocinar, né? Então, eu acho que o direito dá esse tempero, né? Principalmente para as pessoas que são muito cartesianas, que são muito preto no branco, ele ajuda a dar esse tempero que as torna mais humanas.
É verdade. É uma característica da nossa carreira que, como é uma de ampla concorrência, né? Muitos ingressos vêm de várias carreiras. Tem até dentistas, mas muitos, de fato, acabam complementando o curso com o direito. Quase que um caminho natural. A minha chefe, a Thalita Cosati, que é a diretora da DICAR, sabe qual é a formação dela? Não. E única, ela não tem nenhuma outra especialização? Veterinária. Medicina veterinária. E é uma competentíssima auditora fiscal. É uma carreira bem eclética no sentido de como é de ampla concorrência, né? Então, há uma mescla muito interessante de perfis e podendo atuar em várias áreas, né? E acho que encaixando, encontra o seu caminho, né? Todos encontram o caminho, né? E na busca do conhecimento, que a gente sempre precisa, né? E principalmente nessa categoria, essa multiplicidade de formações que a gente encontra na fazenda, ela é muito bem-vinda, certo? Porque ela sempre ela enriquece muito as discussões, né? Porque você tem diversos pontos de vista. Porque o mais importante de uma faculdade, certo? Eu digo sempre que é a formação, não é a informação. Formação, o que é? É um modo de pensar. É um ângulo pelo qual você enxerga o mundo e você constrói o seu pensamento, a sua argumentação, a sua forma de falar, né? Então, nós temos diversas formações, então temos diversos olhares. Você estando aberto para escutar esses diversos olhares, só enriquece você e o trabalho que você realiza. Perfeito. Eu acho que o trabalho do sindicato é ajudar a potencializar todo esses perfis, né? E ajudar a que tenha as condições necessárias para desenvolver todo o trabalho para o bem do Estado. Bom, chegamos ao fim. Mais uma vez, muito obrigado, Wagner Peck e Luiz Fernando Garcia, por estarem aqui conosco no SinaCast. E parabenizando vocês, né, pelo excelente trabalho que fizeram na Fazenda, o Wagner, e que também tem realizado aqui até o momento junto ao Fisco Paulista. Obrigado, Luiz. Obrigado, Wagner. E então é isso, pessoal. Reforçando aqui, foi então o tema da guerra fiscal do IPVA está no segunda edição do Boletim Fisco Paulista, que está disponível já para baixar a versão digital pela internet. E também pode ser pedida a versão impressa através do e-mail imprensa@sinapresp.org.br. Então, esse foi mais um episódio do SinaCast e agradeço a presença dos convidados e a sua audiência. Até a próxima.